Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 7 de maio de 2025. Sejam todos bem-vindos. Um dia muito quente. Aliás, as duas informações principais de hoje. Primeira, abriu-se o conclave, ou melhor, fecharam-se na Capela Sistina os cardeais para a eleição de um novo Papa. Mas essa notícia, claro, vou deixar para quem é do ramo, para os religiosos. A outra principal notícia que interessa e muito aos seguidores desse canal é o início de uma guerra entre Índia e Paquistão. É claro que aqui há um problema técnico. Muitos estão dizendo que o termo adequado para este conflito é escaramuças. Escaramuças. Conflitos de menor importância. Só que não. É conflito pesado e a perspectiva de que se torne ainda mais pesado é real, porque afinal são duas nações, são dois países com armas nucleares. Eu tenho muitas informações a esse respeito, começando por ontem à noite, o primeiro a dar a informação de que Índia e Paquistão estavam em guerra foi o radialista norte-americano Hal Turner. Ele disse o seguinte, isso ontem à noite: a guerra entre Índia e Paquistão começa, mísseis são disparados e caças são abatidos. Ele disse: uma guerra entre os dois países eclodiu depois que a Índia disparou vários mísseis contra o Paquistão e enviou caças ao espaço aéreo paquistanês para fazer ataques. É claro, disse ele, que tudo isso está acontecendo agora enquanto faço compras. Ele não estava no seu programa de rádio, estava fora fazendo compras quando ele recebeu a notícia, mas deu assim mesmo do celular. Ele disse que câmeras de segurança, de uma segurança residencial, flagrou um dos mísseis indianos atingindo o Paquistão. O vídeo é de Bahawalpur, no Paquistão. Desculpem, o meu paquistanês não é bom. Todos os voos no espaço aéreo paquistanês, disse ele, estão começando a desviar suas rotas após relatos de ataque de mísseis pela Índia ao longo da linha de controle. Bombardeios intensos e explosões fortes foram ouvidas durante as áreas de em duas áreas de fronteira na Caxemira indiana. A confirmação depois, mais tarde, algumas horas depois, ele disse: foi confirmado, a Índia atacou vários alvos paquistaneses em Jammu e na Caxemira do lado paquistanês. Moradores relataram que vários aviões de guerra indianos estão atualmente no espaço aéreo da Caxemira e um grande número de aviões de guerra voa abaixo na região de Faisalabad, na província de Punjab, no Paquistão. Um mapa da província do Paquistão, ele diz, mostra onde estão localizados, onde é a linha de voo desses caças. Aqui está o mapa, como vocês estão vendo. Bem, essa foi então a primeira informação que eu recebi sobre o conflito. Depois, o End Time Headlines deu mais detalhes do ataque, inclusive com essa foto que vocês estão vendo aí, realmente uma cena terrível. A matéria diz que forças armadas indianas anunciaram oficialmente a execução da Operação Sindoor, que envolveu ataques precisos em 9 locais distintos no Paquistão e nas áreas de Jammu e Caxemira, sob controle paquistanês. Em um comunicado oficial, as Forças Armadas indianas relataram a operação, que descreveram como um esforço estratégico para desmantelar a infraestrutura terrorista que tem sido usada como base para o planejamento e coordenação de ataques contra a Índia. A declaração destaca que a operação teve como alvo específico instalações que se acredita apoiarem o terrorismo, ao mesmo tempo em que se absteve intencionalmente de atingir quaisquer instalações militares
pertencentes ao Paquistão. Bem, agora eu peço desculpa aos amigos, eu chocarei a muitos, mas eu mudarei para esta câmera que vocês estão vendo, que tem uma cor horrível, eu sei, a iluminação não é boa, mas eu não consegui acertá-la. Então eu sei que, claro, o brasileiro é acostumado com o padrão de perfeição global, e é por isso que muita gente se choca quando eu passo para essa câmera, mas eu peço aqui as minhas sinceras desculpas. Bem, a matéria do Headline seguia dizendo o seguinte: as operações foram caracterizadas como focadas, comedidas e não escalonadas, demonstrando o comportamento da Índia em manter a contenção durante a execução. A declaração enfatizou, declaração oficial da Índia, enfatizou que foi dada consideração cuidadosa à seleção de alvos, refletindo uma estratégia deliberada para minimizar qualquer potencial de conflito mais amplo. Daí porque muita gente acha que o termo mais adequado para isso é escaramuça. Mas se assemelha também aos ataques cirúrgicos de Israel, que tentam evitar o máximo de mortes civis, principalmente como vimos em relação ao Hezbollah no Líbano. Voltando aqui à notícia, a matéria diz que esta ação decisiva ocorreu após um trágico e bárbaro ataque terrorista em Pahalgam, na Caxemira, que resultou na perda de inúmeras vidas indianas. É isso que, na verdade, foi para muitos a gota d'água para que os indianos atacassem o Paquistão, e eles tinham avisado, o governo de Nova Delhi avisou várias vezes que aquele ataque terrorista não ficaria sem resposta. Pois bem, a resposta veio. As Forças Armadas indianas reiteraram que essa operação serve como uma resposta direta às ameaças perpetradas por militantes que operam nessas regiões, na Caxemira, reforçando sua determinação em proteger a segurança nacional. Agora aqui a informação mais completa, que começa desde o início do conflito até há poucas horas, publicada pelo Daily Mail. Ele diz o seguinte, faz uma retrospectiva. Índia e Paquistão estavam à beira da guerra esta manhã, ou melhor, na verdade, ontem à noite para nós, depois que Delhi atacou o que chamou de 9 campos terroristas durante a noite, incitando fortes ameaças de Islamabad. O Paquistão alegou ter abatido 5 caças indianos e condenou um ato de guerra da Índia, prometendo retaliar depois que mísseis atingiram a Caxemira administrada pelo Paquistão. Ambos os lados trocaram artilharia pesada ao longo da fronteira disputada até quarta-feira. O Paquistão relatou 26 mortos por bombardeios indianos e a Índia relatou 8 no sentido inverso. O exército indiano disse que a justiça foi feita com Nova Delhi, acrescentando que suas ações foram focadas, medidas e não escalonadas por natureza. Depois segue a matéria dizendo que os temores de um conflito total entre as duas potências nucleares aumentaram drasticamente nas últimas horas. A Índia diz que estava atacando bases usadas por aqueles que ela culpa por um ataque no lado indiano da Caxemira no mês passado, que foi o pior massacre de civis na Índia desde 2008. Vocês já perceberam que, pelo tom aqui, o Daily Mail tenta passar um pouco de pano nas ações do Paquistão. A Índia acrescentou também que nenhum alvo civil, econômico ou militar paquistanês foi atingido nos ataques com mísseis, uma afirmação duramente repreendida por autoridades paquistanesas, o que, é óbvio, seria a resposta. Caças sobrevoaram o território do Himalaia esta manhã e explosões foram ouvidas perto da linha de controle em um ataque que durou 25 minutos. Os ingleses, os britânicos, foram alertados contra todas as viagens a menos de 6 milhas da fronteira entre a Índia e o Paquistão, a 10 milhas da disputada fronteira da Caxemira e da província de Baluquistão, no Paquistão. Bem, agora voltando para a câmera mais padrão global.
Muita gente está comentando que a Índia se assemelha muito a Israel no que concerne aos inimigos muito próximos. Muita gente diz que a Índia, nesse momento, está cercada por inimigos. E esses inimigos estão mais ferozes desde que Donald Trump acenou com a possibilidade de tornar a Índia grande também. E aí, claro, outros analistas consideram que a China não está nada satisfeita com isso. Aliás, essa semana eu mesmo anunciei aqui, dei essa notícia, que a Apple estaria transferindo a sua produção de iPhones para os Estados Unidos, para a Índia, feitos na Índia, seriam feitos na Índia. E isso, claro, gera assim muito constrangimento na área econômica e comercial. É claro que isso não tem nada a ver com o conflito, mas nesse momento muita gente lembra que é estranho a Índia sofrer ataques terroristas justamente quando está para dar um salto em relação à sua economia, por ter bons laços com os Estados Unidos. Bem, isso fica em stand-by por enquanto, porque não pode ser relacionado ao conflito. Mas quem fez uma boa análise a esse respeito foi o Front Page Magazine, Daniel Greenfield. Ele escreveu um texto hoje dizendo o seguinte: a Índia, isso em favor da Índia, claro, a Índia sofreu repetidos e horríveis ataques terroristas islâmicos patrocinados pelo Paquistão antes de revidar. Apesar do que se vê na mídia e se ouve dos políticos, os ataques da Índia ao Paquistão foram leves e discretos, diz o autor da matéria. Mas você não saberia disso pela repetição da forma como a mídia cobre Índia e Israel. Ele faz aqui, então, uma primeira relação. Se Israel responde a um ataque terrorista, a mídia internacional acusa Israel por atos até mesmo de genocídio. Esta relação também é feita pela mídia quando a Índia responde a ataques sofridos pelo Paquistão, principalmente. Essa é a relação mais próxima. Diz o autor da matéria que a Índia atingiu alvos terroristas. Infelizmente, no Paquistão, desde Osama Bin Laden em diante, terroristas islâmicos têm laços com o regime. E os terroristas islâmicos aprenderam há muito tempo a jogar o jogo da vitimização. Bem, aqui eu vou voltar para esta câmera novamente e peço novamente desculpa aos amigos pelo incômodo da cor. Apesar do que possa haver nas redes sociais, esta não é a Terceira Guerra Mundial, diz o autor. Ucrânia e Rússia também não foram a Terceira Guerra Mundial. Portanto, ele alerta, cuidado com quem prevê a Terceira Guerra Mundial de forma precipitada. Mas, diz ele, a Índia está enviando uma mensagem importante e já esperada. E nossos representantes eleitos deveriam estar ao lado da Índia, em vez de jogar o jogo em que ambos os lados são ruins. E nenhuma quantidade de traições parece convencer os funcionários do governo americano a pararem de se aproximar de terroristas islâmicos. Claro que para muita gente as coisas mudaram totalmente desde que Trump chegou ao poder, mas não é bem assim. Nós sabemos que grande parte dos cargos importantes ainda é ocupado por gente que tenta favorecer os islâmicos nesses casos. Isso ainda é uma realidade no governo Trump. E a preocupação mais recente é que Trump acha ou considere que os Houthis do Iêmen estão agora realmente interessados na paz. Aliás, Trump disse ontem, de forma um tanto quanto ufanista, que os Houthis capitularam. Israel, por exemplo, não está nada satisfeita com esse ufanismo. Muita gente diz que é só mais um teatro comandado pelo Irã para que o acordo com os Estados Unidos, o novo acordo nuclear, continue ou avance um pouquinho. Bem, então, em relação à Índia e Paquistão, essas são as primeiras notícias. Eu ainda não posso comentar muita coisa porque todo o início de conflito
digamos, bastante contaminado por propaganda de ambos os lados. Então, eu preciso de mais informações aqui, de mais leitura e imagens para trazer um comentário a respeito. Mas eu tentarei fazer isso na medida em que as notícias chegarem, daí eu volto à noitinha com mais sobre esse assunto e também, quem sabe, até mesmo com o nome do novo Papa em Roma, porque o conclave começa hoje, como disse, e é possível que saia já na primeira votação a eleição do novo Papa. Então, um dia bastante importante, não é mesmo? Começa um grande conflito que pode ficar muito grande e pode ser também que tenhamos um novo Papa. Em relação a esse conflito, Donald Trump disse o seguinte: ele espera que seja um conflito muito rápido. Ele disse basicamente isso quando foi informado de que a Índia começou os ataques ao Paquistão. Vou ficando por aqui, mas quero mandar um super abraço ao meu amigo advogado e economista Fábio Tagliari, que tem um excelente perfil no X. Eu me informo muito sobre economia com o Fábio Tagliari. O canal, o perfil dele é exatamente esse, Fábio Tagliari. Quem não conhece, aconselho que acompanhe o Fábio, porque ele traz sempre muitas informações importantes na área econômica. E ele me pediu gentilmente um comentário sobre esta crise, então está aí um comentário também para o Fábio Tagliari. Grande abraço, Fábio, um abraço a todos e até daqui a pouco, até depois, na noitinha, com a curtinha do professor, se Deus quiser.